Bom dia, gente! Bora para mais uma super aula de história antiga, ok? Vocês estão estudando? Eu espero que sim, porque se vocês não estiverem estudando, eu vou bater em vocês. Mentira, eu não vou bater em ninguém. Mas, amor, espírito evoluído, não é mesmo? Como é que tá a quarentena de vocês? Ai, que saudades! Então, gente, hoje vamos falar sobre a civilização cretense. Aí vocês devem estar falando, o quê? Cretense, o que isso tem a ver com a continuidade da aula? Tipo, a gente não tava dando pontapé pra Alexandre, a gente não tava falando de Grécia, o que tem a ver? Tem tudo a ver, vocês vão olhar agora. E vocês já ouviram falar daquela ilha de Creta? Ah, ainda Cretense, não. Mas é aquela onde o pessoal vai tirar foto lá da revista Caras, os famosos. Onde é que fica? Aqui, isso mesmo. É o berço, né, da civilização da Grécia. É aí que tudo começa. Então vamos lá. Por volta de 3000 a.C., vivia lá na ilha de Creta uma civilização conhecida como Minoica. E o seu rei era quem? O Minos, isso mesmo, conhecido como Rei Justo. Tudo que tocava virava ouro e blá 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 blá. Enfim. Eles eram navegantes, né? Porque é uma ilha, né? Eles eram navegantes, realizavam bastante comércio marítimo com os povos da antiguidade. Quem são eles? Os egípcios, né? Que nem a gente viu aqui no mapinha, cadê? Opa, isso. Aqui, ó. Os egípcios e com a civilização da Fenícia, né? Vocês lembram que Cartago, ela foi fundada pelos fenícios, né? Uma potência comercial grandona. Olha esse pedacinho. Altos comércios, né, gente? Sigamos. Então, a capital lá da ilha que era Knossos, né? É uma cidade-estado. Tinha várias outras cidades-estado, mas a principal era a capital de Knossos. Era um centro administrativo, econômico e religioso. O que acontecia? Tinha um palácio muito lindo, muito louco, cheio de ouro, né? E o rei Minos, ele cuidava dos setores administrativos, econômicos, religiosos, tudo que tinha que fazer, tinha que conversar com ele primeiro, né? Então, eles eram politeístas também. Aí tem um mito, né, do Minotauro, que é... Vocês já ouviram falar desse mito? Que, tipo, Minos, ele pediu pra Poseidon pra ajudar ele a ser governador, né, ser o rei. E aí ele foi sacana com Poseidon, aí Poseidon mandou um touro lá pra ele. E que ele mandou esse touro, Poseidon, Minos achou o touro muito lindo, não quis sacrificar, enganou Poseidon. Nisso, Poseidon ficou full pistola, fez com que a esposa, né, a rainha, se apaixonasse pelo touro e com ela, o touro e ela tiveram um filho, que foi o Minotauro. Aí Minos ficou tipo, oh my god! E criou um labirinto, né? E todo mundo, ele teve um trelê com os gregos, aí tinha 7 gregos que iam pra lá, os atenienses que iam pra lá, e ia ser tudo morto pelo labirinto, né, do Minotauro. Nike Teseu, apaixonado por Ariadne, né, que acho que é a princesa, ele foi lá voluntariamente, pegou e falou assim, dá um novelo de lã pra eu não me perder nessa bagaça desse labirinto, que eu dou uma apunhalada lá no Minotauro. Esse é o corre do mito, viu? Pra vocês que gostam de historinhas. Então, aí tava lá a civilização minoica, cuidando da vida dela, lá na ilha de Creta, cuidando da vida dela, certo? Certo. Num paralelo, lá na Península Balcânica, surgiu uma outra civilização, né? Que é os micênicos. Então, os micênicos, eles estavam lá cuidando da vida deles, e eles falam assim, nossa, vamos fazer comércio com esses caras aqui, os minoicos? Bora. Aí eles falam, nossa, que legal, então vamos subjugar. Aí eles subjugaram. Só que aí, né, tudo que é bom dura pouco, como eu falei pra vocês sabem que durante a história antiga é sempre assim, um vai subjugando os outros, né? Então o que aconteceu? Assim que eles subjugaram os minoicos, Micenas teve seu auge, ele foi a cidade mais próspera da Grécia. Só que o que aconteceu? Sofreram invasões dos dórios e perderam a hegemonia, existindo uma divisão entre as cidades e estados, né? E nessa divisão, como vocês sabem, é comum a mesma crença em deuses, mas os governos são diferentes entre si, né? Então vamos lá. Preliminarmente, quais são esses povos que fundaram a Grécia? São indo-europeus. Então são os aqueus, jonos, eólios e os dórios foram os primeiros a
fazer essa pequena bagunça nesse período da Grécia Antiga, né? Então, aqui eu deixei para vocês, né? E a partir dessa diáspora, né? O que que aconteceu? Todo mundo foi espalhando da ilha, né? Todo mundo foi se espalhando para cada canto. E nisso a gente precisa esclarecer algumas coisas para a gente entender um pouco mais de Grécia. A organização política, né, uma das cidades-estados mais famosas são essas daqui, né, Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, e vocês vão ler o slide. E a forma de governo. Bem, a Grécia ela passou por muitas formas de governo. Passou pela oligarquia, pela tirania, pela monarquia, pela democracia, e vocês vão dar uma olhadinha aí. E eu espero que vocês consigam identificar pontualmente as formas de governo. Ok? Sigamos! Vamos prosperar. Vai. Período pré-romérico. Então, aqui, ó. É esse período preliminar que eu falei pra vocês. Tá aqui a ilha de Creta. Aqui verdinho, aqui embaixo. Esses são os indo-europeus que vieram subjugá-las. Ok? Deixa aqui só pra ficar um pouquinho mais fácil identificar, tá bom? Certo. Período homérico. Homero, ele foi um poeta, né? Ele criou a Ilíada e a Odisseia, que é, tipo, muito famosa. Todo mundo que estuda Grécia, que qualquer coisa vai fazer na vida, precisa passar por essas obras, né? Então, o que que acontece? A Ilíada, ela conta a guerra da Grécia com Troia, né? Vocês já ouviram aquele termo de presente de grego? É daqui que surge, tá? Por quê? Ela conta mais ou menos que gregos e troianos entraram em guerra por causa do rapto de Helena de Troia, né? Por Pária, que era um grego. E aí, o que que aconteceu? Romero conta na sua obra Ilíada que a guerra e o cavalo de Troia permitiu a vitória dos gregos. Eles entregaram, né? Aí todo mundo tava dormindo. Na hora que todo mundo tava dormindo, comemorando a vitória, os gregos saíram e meteram bala no pessoal de Troia. Bala, modo de dizer, né? Porque não tinha bala lá na época, mas vocês entenderam, né? Certinho? Sigamos. E aí vamos falar do período arcaico, por volta de 700 a 500 a.C. Eu ia deixar esse slide mais pra frente, mas eu vou dar uma noçãozinha pra vocês, né? Nesse período, a gente começa a comentar sobre a filosofia, né? Porque a civilização grega, ela é berço, né? Da filosofia, que é o amor ao saber, né? Ok. Aí a gente vai falar sobre Sócrates, Platão, Aristóteles. Então, assim, Sócrates, ele era um cara muito legal. Ele era muito, pelo que a gente vê, né, nas obras de Platão, porque não tem nada de Sócrates, assim, concreto. Só as obras que Platão, seu discípulo, fala. Então, Sócrates, ele andava, sabe, tipo, na Grécia, fazendo perguntas, questionando todo mundo sobre o governo, se eles achavam certo, questões filosóficas, né? De cunho político. E o que que acontecia? Algumas pessoas não gostavam disso, né? Não gostam que vocês pensem, né? E aí acusaram Sócrates, mataram Sócrates. Platão ficou, tipo, muito arrasado, muito arrasado. Ele falou, não, que isso, meu, como é que o pessoal faz isso? Ele só tava filosofando, só tava estudando, entendeu? Não tava matando, não tava roubando, não tava fazendo nada. Mas, enfim. Platão fica muito desgostoso com isso, continua seus estudos, né, na academia, e depois ele tem o seu Aristóteles, que tem uns pensamentos divergentes de Platão, né, com relação à arte, o amor, a cultura, enfim. E depois ele cria, né, o Liceu, e depois ele vai dar aula pro Alexandre, o Magno. Mas isso é mais pra frente, tá? É só pra dar uma noção pra vocês, tá? Ok? Então, nesse período aqui mesmo de Sócrates, Platão, Aristóteles, é lá pra frente, quando a gente tem um governo, sabe, chamado da aristocracia. Mas vamos passar, vamos refletir, né? Então, vamos falar da cidade-estado Esparta. Será que eu tô gritando? Não sei. Vamos... Ixi, meu gato tá miando, peraí. E aí, meu povo, voltando. Meu gato tava miando, eu tive que parar a gravação, sabe como é que é, né? Enfim, então a gente vai começar a falar de Esparta, né? Era uma cidade-estado da Grécia muito famosinha. Ela atribui-se, né, ao legislador lendário Licurgo, que ele que criou ali, nessa região da Lacônia, sudeste do Peloponeso, né? Então vamos lá.
a economia ela era a base do quê? De cereais, porque o que que acontecia? Esparta, ela estava numa região que não estava favorecendo, né? Essa questão de ir pro mar, né? Que nem os fenícios, que nem Atenas, né? A terra era fértil. E pela terra ser fértil, eles vão trabalhar com aquilo que eles têm, né? Então vamos trabalhar com cereal, a gente tem a economia nossa aqui de boa. E a fundação é feita pelos dórios. Lembra que eu falei que os índios europeus vieram, espalharam todo mundo? Então, foi feita essa fundação, né? E o que que aconteceu? Chegaram os dórios, né? E já tinha uma população vivendo naquele território, né? Que eram os ilotas, né? Ilhotas. Enfim, e o que que acontecia? Tinha muito conflito social em Esparta, né? Guerra civil interna. Porque o que que acontecia? A gente tinha essas três escalas sociais. A gente tinha os espartanos, né? Que são os descendentes dos conquistadores. Então, eles podiam participar da coisa pública, eles poderiam votar, eles poderiam estudar as artes militares. Em contrapartida, os meriecos, eles são habitantes da Esparta, só que eles não são considerados cidadãos, né? Eles só estão lá para fazer a parte do comércio. E a gente tem os iliotas, que eles cultivavam a terra, certo? Só que eles não eram escravos. Então tinha muito conflito social, porque eles não eram escravos, mas não tinham direitos, eles só serviam a terra para os espartanos, entendem? Então todo mundo que morava em Esparta, vivia em Esparta, ou era classificado desta forma. E quem era a base, né, que era o ápice da escala social, que eram os esparciatas, eles tinham essa educação militar. Então, desde os 7 anos, eles eram separados da mamãe, do papai, eles olhavam assim, no Conselho Jerúsia, eles olhavam assim, ele tem um porte físico bom, então ele vai ser militar, ok? Se ele não tem, a gente joga ele no abismo e é isso aí. Entendeu? Então, muitas das expressões dos espartanos a gente ainda utiliza no nosso cotidiano, tá? É interessante ressalvar, sei lá. É importante mencionar também que em Esparta eles eram um governo diárquico. O que que é isso? É um governo governado por 2 reis, né? Então a gente tinha esse conselho que era composto pelos reis, os nobres, os anciões. Tá difícil hoje, hein, gente? Enfim, e eles ficavam questionando, legislando sobre o que Esparta tinha que fazer ou que tinha que deixar de fazer, né? Ok, vamos agora para o oposto de Esparta, né? Enquanto uma é uma coisa, Atenas é outra. Então, a cidade-estado de Atenas, ela é famosa pelo seu porto até hoje. Até hoje, trazendo para o atual. Esse porto de Pireu fez com que a economia fosse feita de alguma forma. Porque, vejam, o solo de lá não era tão bom. Então, eles tinham as olívias, aquela coisa que é familiarizada da cultura de Atenas, mesmo até hoje na Grécia, é esse cultivo da olívia, né, do óleo, aquela coisa, mas não mais que isso. Então, para eles não passarem fome, eles tinham que trabalhar essa área mercantil. Então, eles estavam lá nessa intensa atividade mercantil, eles ficavam trocando com todo o Mediterrâneo, né? E aí a gente tinha, a priori, em Atenas, um quê? Um governo monárquico, né? Mas aí depois, conforme foi passando o tempo, passou para a aristocracia. E quem faz parte da aristocracia? São os eupátrias. E quem são os eupátrias? Aqueles que são descendentes. Basicamente a mesma coisa do que em Esparta, né? Mas são os eupátrias, são as pessoas da nobreza, são as pessoas assim que estão na escala social. Eles tinham eles tinham terras, eles proprietários de terras, né? E aí a gente tem abaixo, a gente tem os pequenos proprietários. E em seguida a gente tem os metecos estrangeiros, né, que iam lá justamente para isso, dedicavam-se às atividades artesanais, mercantis, eram estrangeiros, sem direito à cidadania, porque a cidadania ateniense era difícil para ter, viu, gente? E os escravos, né? O que é importante ressaltar aqui também é que há uma desigualdade social imensa, tanto em Esparta como em Atenas. Uma desigualdade assim extrema.
né? Então, muitas vezes, a pessoa, ela era uma proprietária de terra, mas por dificuldade financeira, ela não tinha como adquirir com as suas contas, né, com as suas dívidas e se tornava escrava, né? Muito complicado. Vislumbrando isso, o legislador Dracon, os irmãos Dracon, famoso comunista, brincadeira, não é comunista, gente, eu tô brincando. Em 621, ele começa a criar leis escritas, né? Não parou por aí. O irmão dele, porque até então as leis eram só orais, tá, gente? Ok? Então lá, o irmão dele, o Solon, ele fez a reforma, né, ateniense. O que, que ele queria? Ele queria fazer com que, por exemplo, a criação, por exemplo, ó, ele foi o reformador, né, das leis atenienses. Então, os cidadãos passaram a ser classificados de acordo com a sua renda, né? O que já melhorava, porque se você não tinha nada, né, você já foi classificado de alguma outra forma. E o que que aconteceu? Depois de um período de agitações, né? O que que aconteceu? Esse nobre, ele conquista esse Psitraco. Ai, é a morte de uma pessoa que não consegue falar os nomes do pessoal. É triste, parece que eu não fui alfabetizada. Mas ok, ele instaura uma tirania, tá? Ele confisca os bens da nobreza e passa pra galera que é pobre, passa pra o pessoal que não tem renda, né? Mais uma vez tentando o quê? Fazer com que se diminuísse, né? A desigualdade, né? Então começou a ter o quê? Forma de governo? Tirano, né? Confiscou, não perguntou se queria dar ou não, já foi logo confiscando, né? Certo? E aí depois, clientes, ele completa a obra de Solon. É complicado, porque assim, pensem que em Atenas, você tem uma desigualdade social. A gente tem a base social com diversas pessoas que são da nobreza. E sempre aquele que tem muito nunca quer dividir. Então, esses pensadores, esses legisladores, todos esses que eu mencionei com bastante dificuldade, porque é complicado, acho que eu tô com problema na língua, gente. Enfim, voltando. Todos eles entendiam a necessidade da educação para todos, né? Eles entendiam que era necessária a democracia, só que a democracia deles era diferente da nossa democracia. Porque, por exemplo, mulheres não votavam lá, crianças não tinham também o direito de votar, estrangeiro também não tinha, então era limitada essa democracia. Assim como, por exemplo, nossa democracia hoje no Brasil, até então, é feita o quê? A gente vota e a gente tem o nosso representante, né? Mas lá em Atenas, não. O voto ele era direto, entende? Não era indireto como o nosso, tá? E para completar essa democracia, né, pelo menos o início, o rascunho do que deveria ser uma democracia, o Péricles ele introduziu o pagamento aos que exercem funções públicas, entendem? Então, por exemplo, vamos só concatenar tudo isso de informação que nós temos. É necessário vocês compararem as cidades-estados, Esparta e Atenas. Uma é contraponto da outra, porque enquanto uma prezava pela educação militar, a outra pensava em questões filosóficas. Sempre lembrando que não são todos que participam disso, tá? Então, eles pensavam mais na arte da democracia, da filosofia, certo? Aquilo que tem que ser trabalhado na coisa pública. Ambas cidades-estados tinham dificuldades em gerir as desigualdades sociais, certo? E todos aqueles que eram contra a governos aristocráticos, oligárquicos, eram mortos, né? Porque se vocês compararem todos esses irmãos, os irmãos Drácon e todos aqueles que tentaram fazer reformas, foram mortos, certo? Foram mortos, gente. É isso. Então, assim, a economia, enquanto uma cidade-estado, ela era a base de cereais, tinha terra fértil, a outra não, a outra já não tinha essa possibilidade. Então, ela se desenvolveu na questão marítima, né? Certo? Ambas cidades têm esse escalonamento social, certo? E mais para frente, como as duas são cidades gregas, em algum momento as duas irão se enfrentar, certo?
Porque quando a gente tem duas potências, né? Não que as outras cidades e estados não sejam importantes, mas como as duas estavam em foco, né? Em algum momento elas vão se estranhar, né? Para ter o que? O poder do mar Mediterrâneo, né? Então a gente vai começar a entender isso nas próximas aulas, né? Porque aí a gente vai falar sobre as guerras médicas, que aí tem o primeiro período em 492, o segundo em 484, e aí vai ter a Guerra do Peloponeso, e depois a gente vai ter o Império do Alexandre Magno da Macedônia, e a posterior, né? A gente vai falar de Roma. Então vocês peguem esse conteúdo, por favor, né? E estudem, porque agora eu não vou passar exercícios, mas eu quero que vocês estudem, né? Para que eu possa passar na próxima aula mais conteúdo de Grécia e eu espero terminar Roma, para que depois a gente possa fazer uma senhora provona, ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram, paciência. Mentira, gente. Eu peço que vocês me procurem, tá? Eu tentei me fazer clara, tá? Se eu não me fiz, por favor, me desculpa, gente. É isso, gente. Tchau.